Também, enfim, o tema que escolho para início do programa. Mais boa noite a todos, boa noite ao painel. Eu trago duas notas de reflexão. A primeira, aliás, seguindo um bocadinho o que o deputado Pedro Coelho referiu, uma nota de preocupação muito séria sobre aquilo que são as perspectivas do Orçamento do Estado. Não sabemos ainda na totalidade, mas de facto aquelas medidas que já foram citadas, e não vou me alongar muito sobre isso, pelo deputado Pedro Coelho, nós estamos completamente de acordo. É de facto lamentável a apresentação dessas medidas, até porque, como também todos os portugueses e madeirenses já perceberam, esta política de austeridade não está a ter nenhum resultado naquilo que são os objetivos essenciais, que é a redução do déficit e é cumprimento das questões relacionadas com a dívida. Muito pelo contrário, a situação continua pior e, portanto, isto significa que este não é o caminho certo. Mas queria adicionar duas medidas que afetam diretamente à Madeira e que foram aprovadas pelo PSD Madeira e pelo CDS Madeira e que devem merecer a preocupação também de todos. Uma delas tem a ver com a aplicação da Lei de Finanças Regionais, que estará afeta neste Orçamento de Estado, em que perderemos cerca de 100 milhões de euros, o que é de facto um corte significativo, e outra tem a ver com o eventual aumento de impostos, que tem a ver com a redução do diferencial de 30% para 20%. Ora, podíamos falar em mais algumas coisas relacionadas com isto, mas isto é suficientemente preocupante para os madeirenses ficarem assustados com este Orçamento de Estado. Uma segunda nota, que também é muito relevante no contexto em que nós estamos, tem a ver com aquilo que eu considero ser a paralisia total do Governo Regional. Nós estamos perante um Governo Regional que não tem feito aquilo que deve ser o seu trabalho, que é olhar pelos madeirenses e aplicar medidas e opções que vão ao encontro daquilo que são as necessidades dos madeirenses. Nós estamos a ver um Governo Regional que está neste momento completamente capturado pelo PSD, envolvido em lutas internas sucessivas e golpes palacianos quase diários, que colocam um travão naquilo que deve ser a atuação do Governo. Nós estamos num momento muito difícil da Madeira. Esta campanha eleitoral, penso que todos aqueles que participaram notaram algo que me parece muito importante, que é o desespero dos madeirenses, o desespero das pessoas que querem soluções, e este Governo Regional está, em vez de encontrar soluções e apresentar medidas, está enredado nesta linha do seu partido e do PSD. E isto é muito grave e deve merecer uma reflexão dos madeirenses. Carlos Pereira, também qual é a sua expectativa relativamente a este ano parlamentar? Bom, eu tenho uma expectativa positiva, sou otimista por natureza e estou convencido que o PSD, que tem, no fundo, invertido os papéis na nossa autonomia, em que o Governo Regional deve depender da Assembleia, e não ao contrário, mas o PSD tem feito esse esforço ao longo dos anos para que a Assembleia fosse uma espécie de dependência da Quinta Vigia. E isso tem-se passado em várias circunstâncias e isso tem perturbado muito a Madeira, o debate democrático e a democracia. E as pessoas penso que já perceberam que isto não é neutro, esta circunstância não é neutra para a vida das pessoas. Aconteceram vários episódios ao longo dos anos que demonstraram isso, foi a dívida oculta que foi escondida, foi a dívida geral que não era apresentada, enfim, um conjunto de matérias que foram sendo descobertas e que se a Assembleia fizesse o seu papel não teria acontecido isso. E, portanto, eu espero que um esforço que os partidos da oposição têm feito nos últimos anos, que até foi materializado numa matéria que é o Pacto para a Democracia, em que nós fomos pressionando o PSD e o Governo Regional a ter que participar mais nos debates na Assembleia, a estar mais presente nas discussões dos diplomas que eram apresentados pelo Governo Regional. Algumas dessas coisas foram acontecendo ao longo deste último ano, sobretudo, mas não chega. Nós temos questões que ainda têm que ser resolvidas do ponto de vista dessa necessária fiscalização ao Governo, como seja, por exemplo, as comissões de inquérito. As comissões de inquérito não estão a funcionar de forma apropriada, são sempre feitas à porta fechada, as solicitações da oposição para estarem pessoas que têm contributos importantes a dar para esclarecimento de determinadas matérias não aparecem a essas comissões de inquérito e, portanto, há aqui um conjunto significativo de matérias que têm que ser ultrapassadas. E o que eu espero, indo diretamente à sua pergunta, é que o PSD, perante esta derrota colossal e inédita que teve nestas eleições autárquicas, faça um exercício de consciência e entenda que é fundamental que os partidos tenham debates elevados na Assembleia, mas sobretudo que o PSD se disponha para esses debates. Eu julgo que esse seria de facto uma inversão completa naquilo que é a nossa vida democrática na Madeira, se o PSD de uma vez por todas percebesse que tinha que se estar disponível para esses debates e tinha que se prestar a essa fiscalização, porque o Governo Regional da Madeira tem que perceber que é a Assembleia que fiscaliza o Governo e o Governo tem que estar de facto disponível para isso. Queria só terminar dizendo que se estas questões forem bem-sucedidas, digamos assim, e é este o voto que faço e o apelo que faço ao PSD,
nós vamos ter possibilidade de contribuir melhor para aquilo que é a função da Assembleia, que é criar mecanismos, instrumentos e propostas que venham ao encontro daquilo que são os problemas das pessoas. E que seja possível ultrapassar, e este é um outro ponto além deste, que seja possível ultrapassar aquilo que tem sido o programa do PSD exclusivo dos últimos anos na Assembleia, que é apenas falar no plano de ajustamento económico e financeiro. Nós temos que ir muito além disso e eu espero que este ano seja o ano de diferença daquilo que foi os últimos 2 anos. Ou seja, que o PSD esteja disponível para discutir além do plano de ajustamento económico e financeiro, para garantir crescimento económico e crescimento de emprego, coisa que não tem acontecido nos últimos tempos. A leitura que faz destes resultados eleitorais, pergunto-lhe se antes do dia 29, se alguém dissesse que o PSD ia perder 7 câmaras, acreditava? Sim, porque o Partido Socialista, quando estabeleceu a sua estratégia para estas eleições autárquicas, tinha noção do ambiente que se vivia na Madeira. Penso que era consensual para todos, julgo que até mesmo para o PSD, que a situação era de facto muito difícil e que a população madeirense em geral estava muito insatisfeita com a governação jardinista, com o próprio PSD e também, de alguma forma, com aquilo que tem sido a governação PSD-CDS no plano nacional. E, portanto, nós tínhamos perfeita noção que havia um ambiente propício para alterações na região autónoma da Madeira. E, portanto, o desenho que fizemos do ponto de vista estratégico destas eleições e deste combate autárquico foi um desenho a pensar, de facto, em vitórias e em mudanças. Aliás, o líder do Partido Socialista da Madeira disse-o várias vezes que íamos ganhar câmaras e, em alguns casos, disse mesmo que câmaras a queria ganhar e acertou perfeitamente naquelas que fizemos apostas decisivas e concretas. E, portanto, quero dizer que hoje, depois deste resultado autárquico, também parece que fica mais ou menos claro para todos que não é possível pensar numa mudança da Madeira, numa mudança daquilo que pode ser o futuro da governação regional da Madeira, sem pensar no Partido Socialista. O Partido Socialista é hoje não só um dos maiores partidos autárquicos da região autónoma da Madeira, como é mesmo do ponto de vista de câmaras o maior partido, do ponto de vista de câmaras, não do ponto de vista de autarquias. O Partido Socialista é hoje, do ponto de vista de câmaras, o partido que mais câmaras tem. Goste-se ou não se goste. Não é. Tem 4 câmaras, uma delas, o do Funchal, que ganhou em coligação com um conjunto de partidos. Esta é a questão de fundo. Outra questão, apoiou Santa Cruz e ganhou Santa Cruz. Apoiou Porto Muniz e ganhou Porto Muniz. E, portanto, a nossa participação neste... São Vicente, perdão. A nossa participação neste processo autárquico foi uma participação muito positiva e que, obviamente, permite-nos concluir, dizia eu, como dizia no início, permite-nos concluir que, de facto, não é possível pensar numa solução de mudança na Madeira sem contar com o Partido Socialista. E isso, obviamente, é um dado que merece ser sublinhado e é isso que eu estava a tentar fazer. O processo de mudança que enfim, é preciso contar com o Partido Socialista, mas o Partido Socialista sozinho, eventualmente está a admitir que tem consciência que sozinho não pode ser, nesta altura, já uma verdadeira alternativa de poder. Gil, isso é uma outra questão. O que nós estamos a dizer aqui é que o Partido Socialista cumpriu o seu papel, mobilizou as suas pessoas, mobilizou os seus militantes, apoiou-se na sociedade civil, procurou pessoas da sociedade civil para darem a sua cara. É preciso não esquecer que o Partido Socialista fez, tal como os outros partidos, nomeadamente até o PTP que aqui está ao meu lado, fez uma coisa que normalmente os partidos não fazem e que a sociedade civil precisava que fizessem há muito tempo, que é deu um passo atrás para que as pessoas dessem um passo à frente. Essas pessoas da sociedade civil dessem um passo à frente. E este foi, de facto, o valor mais importante desta campanha autárquica, nomeadamente que se passou no Funchal. Temos de ser claros. Deixa-me fazer uma pergunta. Diga lá. Qual foi a percentagem de votos do PS na Câmara do Funchal? Não sei dizer. Não sei dizer. Eu sei, mas do PS sozinho sei dizer. Você resolveu tirar essa percentagem de votos mas e dizer que o PS teve 8%. Mas ninguém sabe dizer, não é? Não, mas isto chama-se desonestidade intelectual. Ninguém sabe dizer. Isto chama-se desonestidade intelectual. Se falarmos no Funchal, o que o PSD tem feito desde que aconteceu a questão é simples. O PSD perdeu estas eleições. Isto parece óbvio. Perdeu? O PSD perdeu estas eleições. Não há dúvida nenhuma. Perdeu 7 câmaras, ficou com 4, perdeu as principais. Mas é que é curioso. Deixa-me terminar. Mas já termina, mas está no muito tempo. Ainda há pouco, os deputados, Lopes Afonso falava uma coisa que é curiosa. Já reparou que o setor não ninguém falou. Mas estava na minha... Câmaras com o Governo, enfim, mais este dado também aqui lançado pelo deputado José Manuel Coelho. Em relação ao Funchal. Talvez indiretamente a este dado, eu penso que o processo de coligação... Ao que foi tem que arranjar uma solução para... Sim, não, o processo de coligação, começando pelo início, foi um processo muito transparente, feito pelos partidos todos que constituem, incluindo o PTP,
e todos tiveram a oportunidade de dar a sua resposta em tempo oportuno. Portanto, eu penso que aí nenhum deles se escusou no tempo ou na rapidez dessa matéria. Isso parece-me mais ou menos claro. Sobre a questão de com quem se coligar, eu devo dizer, é bom da verdade, que isso é uma matéria que diz respeito ao Dr. Paulo Cafofo. O Dr. Paulo Cafofo ganhou a Câmara do Funchal, tem uma tarefa pela frente que é encontrar as soluções que possam materializar aquilo que é o programa de governo da Câmara, que foi a votos e que foi votado de uma larga maioria, e, portanto, tem toda a legitimidade e liberdade para encontrar as soluções que melhor entender. Mas Paulo Cafofo, ao que parece ali, segundo diz o Jornal Coelho, já reuniu, portanto, com o PTP. Sim, mas é natural, repara. Já reuniu também com o Partido Socialista. O Partido Socialista também esteve reunido. Seria totalmente absurdo se o Dr. Paulo Cafofo, que fez parte de uma coligação de partidos, não fizesse uma primeira ronda para conhecer a opinião dos partidos. Naturalmente que os partidos dão a sua opinião e, a partir daí, o Dr. Paulo Cafofo fará o que melhor entender em prol, volto a dizer, da forma mais adequada para gerir aquela Câmara. E, portanto, nós temos total confiança naquilo que serão as decisões que o Dr. Paulo Cafofo vai tomar. E, portanto, sobre essa matéria não fazemos nenhum comentário, nem sequer temos nenhumas preferências sobre essa matéria, porque eu acho que isso é um percurso executivo que tem que ser conduzido pelo Dr. Paulo Cafofo. Sobre a questão do relacionamento, eu queria dizer o seguinte: eu, infelizmente, não tenho grandes expectativas sobre a relação das câmaras com este governo regional. E não tenho expectativas, não é porque tenho algum complexo relativamente a esta matéria, é porque os sinais que o Dr. Jardim já deu depois das eleições não são sinais favoráveis. Não são sinais favoráveis a um relacionamento institucional que seja profícuo e que venha ao encontro daquilo que são os interesses das pessoas. O Dr. Jardim tem, nesta matéria, um comportamento de vingança, de revanchismo perante aqueles que deram a vitória a outras soluções que não as soluções que ele apresentou. E isso ficou claro na conferência de imprensa que deu. E, portanto, isto é, de facto, muito preocupante, porque neste momento, perante a situação da Madeira e as dificuldades das pessoas, o Dr. Jardim devia ver nesses presidentes de Câmara novos, mesmo de outras cores políticas, autênticos parceiros para encontrar soluções para, no terreno, resolverem o problema das pessoas. E não é isso que o Dr. Jardim está a fazer. O Dr. Jardim está com a atitude revanchista e arrogante, a tentar encontrar aqui métodos para que estas câmaras não façam o seu trabalho. E isto é muito preocupante. Mas ainda quero dizer algo que me parece mais importante. O Dr. Jardim devia, e o PSD em particular, devia neste momento estar a fazer mais do que simplesmente ter esta atitude revanchista. Porque eu quero lembrar o seguinte: a maior parte das câmaras que agora mudaram de partido estão em situação financeira catastrófica. E essa situação financeira catastrófica decorreu da gestão PSD e com responsabilidades acrescidas para o comportamento do Governo Regional, que foi metendo nas câmaras contratos-programas, sem pagar a seguir esses mesmos contratos-programas e deixando a situação das câmaras na situação calamitosa em que está. E o que nós esperávamos que tivesse a acontecer, e era isso que esperávamos de um governo sério, de um governo que tivesse solidariedade perante as pessoas que estão nestes diferentes locais, em Machico, no Porto Tonês, em São Vicente, em Santa Cruz, era encontrar uma solução regional que vinha do Governo Regional para resolver e sanear o problema financeiro das câmaras municipais da Funchal. Mas acha que o Governo pode não pagar aquilo que deve às câmaras? Não, o Governo Regional tinha era que, em conjunto com as câmaras, encontrar um mecanismo e o fundo adequado para resolver este problema financeiro das câmaras. Porque, repare, as câmaras neste momento têm um trabalho imenso a fazer junto às populações. Mas não sabemos se vai fazer isso, até porque as câmaras ainda demoram posse e, portanto, pode haver aqui alguma estratégia posterior às tomadas de posse. Eu estou a dizer, a demonstração de solidariedade perante estas câmaras não foi demonstrada ainda. E atenção, já passou aqui um tempo razoável para poder fazer isso, e ainda por cima veio a pública a questão das editorias, veio a pública a questão da dimensão das dívidas, e não houve da parte do Governo Regional nenhum comentário sobre isso. Aliás, eu quero lembrar, porque penso que as pessoas já se esqueceram, que o Governo Regional tem uma tutela inspetiva sobre as câmaras. Depende do vice-presidente, o senhor vice-presidente do Governo Regional tem uma tutela inspetiva. Ele próprio tem a capacidade de perceber qual é o ponto de situação das câmaras e o que é que pode fazer sobre isso. Aliás, eu lembro que foi essa tutela inspetiva que deu origem àquela famosa negociatas que o Dr. Albuquerque esteve envolvido há uns anos atrás e que depois foi tudo arquivado. Penso que toda a gente se lembra disso. Foi, aliás, a única altura em que o Dr. Cunha Silva interviu e fez intervenções nas suas câmaras que eram do PSD. E, portanto, também nesta matéria, o Dr. Jardim deveria ter conhecimento do ponto de situação das câmaras e poder ter aqui uma atitude diferente e proativa sobre isso. E não tem tido. E, portanto, quando me pergunta qual é o relacionamento institucional que poderá haver, primeiro ponto, eu acho que devia de haver um bom relacionamento institucional. Segunda questão, eu acho que esse relacionamento institucional devia de ser alargado àquilo que é a responsabilidade do Governo Regional perante a situação das câmaras municipais hoje na região autónoma da Madeira. Terceiro ponto, o Governo Regional tem dado sinais
absolutamente contrários a esta matéria. Como disse os sinais, e penso que todos ouvimos, o Gil Rosa com certeza ouviu na declaração do Presidente do Governo, e continua a existir no Jornal da Madeira, naqueles bonequinhos que o Sr. Dr. Jardim escreve, aquelas arrogâncias e aqueles revanchismos contra os Presidentes da Câmara, tem sido precisamente ao contrário, que é dando sinais que com aquelas câmaras ele não se relaciona. Com aquelas câmaras ele não vai ter solidariedade. Com aquelas câmaras o Governo Regional vai fazer tudo para que aquilo corra mal. Ora, isto é uma atitude quase de lesa Madeira. Isto é uma atitude de ofensa às pessoas da Madeira que votaram em democracia naqueles eleitos, naqueles democratas, no fundo, naquelas pessoas que se candidataram, naqueles candidatos, e de facto isto tem, para mim e para o Partido Socialista, um sinal de grande preocupação e que, apesar de tudo, poderá ser também um fator para que o Dr. Jardim Vamos esperar para ver e vou pedir a opinião de... Quando o Funchal não chega. Com dois economistas... Já tem complexo de inferioridade e inseguridade. Uma nota importante, muito rápida, sobre a questão que o deputado Pedro Coelho colocou sobre o Dr. Jardim e os cartazes que diziam a guerrilha... Rapidamente, só para dizer assim, o problema... Isso é verdade, então, é verdade. É que há uma diferença substancial entre aquilo que nós acreditamos que deve ser o relacionamento institucional, que o PSD considera e o Dr. Jardim considera que é de imposição perante as câmaras, contrariamente a nós que deve ser de negociação ideal. Fica então essa nota, agradeço ao Lopes da Fonseca, jornal